dia para todos. Eu sou encarregada de trazer para todos nessa casa um abraço de Dona Brunilde, com toda a alegria dela de ter sido lembrada para uma tarefa tão especial. Hoje, nós vamos contar 10 dias, 29 de agosto, data em que reencarnava exatamente há 188 anos atrás. Ele, espírito de luz, um exemplo precioso para todos nós, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Quando menino, esse espírito já prova, pela conduta dele irrefutável, todas as suas qualidades de um espírito iluminado. Foi uma criança tranquila, obediente, responsável. Todos os que escreveram a biografia dele são unânimes em afirmar que as características de ser especial já se comprova na primeira infância. Aluno das primeiras classes do ensino básico, com 10 meses de estudo, surpreendentemente, ele já sabia tudo, teria aprendido ou reaprendido certamente, tudo que se ensina em vários anos. Então, esse espírito, ela marca especial dele, muito preocupado com os sofredores, com aqueles que vivem em aflição, com dores, aqueles que têm menos recursos materiais para a vida, pobres, muito pobres, eram esses o foco da atenção dele. E mais ainda, não eram apenas os seres humanos que ele dedicava esse sentimento de cuidado e proteção, também os animais. Ele decide logo, que ele queria ser médico. Mas certamente, naquela cabeça iluminada, naquela mente iluminada, havia um propósito que no futuro ele vem colocar em prática. Seria um médico não apenas de corpos, mas de alma. Como ainda está, mesmo que liberado pelo plano maior, para não mais trabalhar aqui, nesse planeta nosso de provas e expiações, poderia estar em instâncias superiores. Ele opta amorosamente por ficar conosco. Se eu perguntasse agora, entre os presentes, quem já alguma vez recorreu, num momento de aflição, pedindo ajuda, Dr. Bezerra de Menezes, levanta uma das mãos. Olha quantas mãos levantadas. E certamente, irmãos, foram ouvidos. A presença dele nos dá a sensação de proteção. Mesmo que seja por um mal físico, que não passe imediatamente, mas ele nos dá aquele alívio e esperança de que aquilo vai passar. É a presença do amor. Muito jovem ele vai para a faculdade de medicina, mas não foi fácil.
A família não tinha recursos para bancá-lo numa empreitada dessa. Nós não podemos imaginar, por mais que as biografias dizem dos sofrimentos que esse espírito experimentou e dificuldades, nós não temos a capacidade de entender isso. Mas vamos lembrar alguns dos exemplos. Certa vez, com todos os recursos, com toda a falta de recursos para se manter, ele deixou atrasar o aluguel de um quartinho humilde que ele alugava para morar. Como ele tinha feito uma prece fervorosa, tamanha era a solidez da sua prece, e pedido, manifestado o desejo de que queria lecionar, ele foi ouvido. Então, logo bateu a sua porta no quartinho um jovem querendo aulas particulares de matemática. E surpreendemos nós com essa informação que marca a proteção evidente do mundo espiritual. Esse jovem pagou 2 meses adiantados. E é claro que ele saldou as dívidas, com o senhorio e outras dívidas mais. Foi correndo para a biblioteca, porque não tinha livros, e com a tentativa de quê? De estudar rápido, atualizar na matemática, para ser um bom instrutor. Esperou algum tempo, até meses, e o aluno, o possível aluno, nunca apareceu, não é? Ramiro Gama se refere a esse caso, intitulando o aluno espiritual. Então, outra prova de que Dr. Bezerra era confiante, uma fé inabalável, nos alerta a todos nós. Se estamos aqui agora, é porque confiamos. Mas qual o tamanho da nossa fé? Olha que nós todos estamos pela qualidade de espíritos que ainda somos, num planeta de provas, repetindo, provas e expiações, que a gente tem dívidas conosco mesmo, não é? De desobediência às leis divinas, não é isso? Que estamos acumulando de muitos tempos. Então, esse espírito prova que a fé dele não balança, e a nossa? Como vamos enfrentar as nossas provas diárias? É a hora da gente agora prestar muita atenção, 24 horas por dia, nos nossos pensamentos. A gente não para de pensar nem quando dorme, não é? A cabeça está funcionando. E se o pensamento não para, tudo que movimenta gera o quê? Energia, não é? Então, que tipo de energia nós estamos gerando com o nosso pensamento? É hora de pensar. Se o pensamento é de desânimo, de revolta, de raiva, de inconformação, olha aí, estamos contaminando a nós mesmos, nos intoxicando, e tudo à nossa volta. Que energia irradia, não irradia? Atinge o outro, atinge o ambiente, a psicosfera da Terra. Então,
Vamos agora, seguindo a história, para que cada exemplo dele possa nos ajudar a ser mais vigilantes, obedecendo. Todos aqui sabem que Jesus recomendou algumas vezes, antes de orar, o que fazer? Vigiai e orai. Nós ainda estamos tão infantis que a gente vigia o outro, não é? Porque dentro da gente tem um inimigo enorme, que é o orgulho. Nós achamos que estamos bem. Agora eu sou espírita, então eu já melhorei, estou melhor do que todo mundo. Não é essa infantilidade? Então, mas vigiar os pensamentos e também os sentimentos. Veja bem que nós não lembramos de olhar para a gente mesmo para ver o que estamos sentindo. Vão lembrar alguns sentimentos que tomam conta da gente sem que a gente perceba, automaticamente. Desânimo, não adianta. Tristeza, inconformação, revolta, etc. São muitos sentimentos negativos, não é? E olha, no livro Instruções Psicofônicas, ditado por vários espíritos, um deles, que era mentor do André Luiz, escreve uma mensagem linda, que chama Sentimento. Palavras do Aulus: os nossos sentimentos moldam, dão forma aos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos determinam nossas ações. Vamos lembrar isso? Se o que eu estou sentindo vai modelar meu pensamento, vamos pensar junto agora o que é pensar. A gente nem pensou nisso, né? Nós estamos pensando quando estamos interpretando uma situação, ou o que está acontecendo agora, ou o que já aconteceu, porque a gente lembra, não é? É como se passasse um videotape na cabeça, não é? Então, o que eu estou sentindo vai dar forma ao meu pensamento. E sério, o que eu penso determina como eu ajo, como eu me comporto. Vigiai. Doutor Bezerra, com todas essas dificuldades como estudante, se forma. Primeiro tenta um consultório numa zona mais próxima de nós, por aqui. Não deu certo. Mas então, ele começou a atender na casa humilde que ele morava nessa época, já casado, no bairro do Rio. E aí, o que aconteceu? É a propaganda, vamos usar o que é comum por aí, boca a boca, não é? Os primeiros pacientes surgiram. Ele nunca falava em dinheiro, não cobrava, principalmente aqueles que eram muito pobres. Porque se ele era procurado por pacientes com mais recursos financeiros, porque ele ficou conhecido como um grande médico, ele utilizava aqueles recursos para ajudar quem não podia comprar remédio, não é? Então, esse é o primeiro passo como médico. Recebeu do alto uma clínica imensa em se tratando do número de pacientes que o procuravam. E cada vez aumentava mais. Uma vez, esse exemplo eu preciso dar. Ele reencontra um colega que há muito tempo não via. E depois de conversar, sabia que ele gostava de música clássica, música lírica, né?
diz para ele, ó, tem uma temporada aí, Bezerra, de música lírica. Vamos comigo. Olha as palavras dele. Não, eu não tenho tempo para música. Meus doentes não me permitem ouvir harmonias líricas. O amigo disse assim, olha, cuidado, que você pode embrutecer essa mente, né? De não ouvir coisas bonitas. Olha o que ele diz, nem tanto, meu amigo. Isso me traz a vantagem de ouvir as harmonias dos corações. Mais linda do mundo, ouvir a harmonia dos corações, que são as mais lindas do mundo. Ele está falando de sentimento. Quantas vezes nós nos colocamos diante de um médico competente, ele vai agir com o que ele aprendeu intelectualmente, mas o sentimento em relação a quem está na frente dele não brota espontaneamente. É uma relação mecânica, não é mesmo? Quantos trabalhadores aqui hoje, se não tiverem com o coração aberto, não vão sentir empatia por quem está aqui procurando um tratamento, procurando uma cura, uma resolução de um problema grave em sua vida. Então, empatia não é ficar no lugar do outro, que ninguém fica no lugar do outro. Mas qual é o nosso lugar? O de perceber no outro. Olha aí a energia do sentimento, do pensamento. Envolve a pessoa e o corpo fala mais do que a boca. Perceber o sofrimento e já começar o tratamento com o seu sentimento. A forma como você o recebe. Isso é muito importante. Sentir as necessidades internas do outro. Então, outro exemplo dele como médico, deste apóstolo do amor, é quando ele também encontra um amigo que é do corpo de saúde do exército e lhe oferece uma possibilidade de trabalhar no HCE, que é o Hospital Central do Exército. E ele aceita, todo feliz, que aí estaria resolvido o problema dele. Ele não conseguia guardar dinheiro, já estava casado, tinha filho, né? Não conseguia guardar muito dinheiro, porque ela via alguém sofrendo, ele dava, né? Deu até anel de formatura, que todo mundo conhece essa história, não é? Quando não tinha nada, o que ele dava? Um abraço. Então, indo para o hospital, ele teria um salário fixo. E ele recebe a patente de tenente, cirurgião tenente. Bom, o nome dele começou a correr por aí, não só no município onde moramos, mas pelo Brasil inteiro. E aí, o que aconteceu? A política cobiçou o doutor Bezerra, tentou recrutá-lo para ela. E é claro que os companheiros dele de espiritismo incentivaram, porque ele estando no meio político, principalmente onde ele estava sendo chamado, que é o poder legislativo, ele foi vereador primeiro, ele poderia interferir em leis para que elas fossem mais humanas,
melhores para privilegiar os necessitados. E ele foi. Mas nada na política, nenhuma das ações ou das atrações alteraram os valores de Dr. Bezerra, e muito menos a sua atitude de operário de Cristo. E aí foi deputado, mas fez tudo o que ele pôde para fazer votar leis humanas. Daí, pessoal, nós não ficarmos na posição também de espíritos infantis, de só criticar os poderes públicos. Compreender que ali há espíritos como nós, mais evoluídos ou menos evoluídos, mas há espíritos, e segundo Jesus nos diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque entre eles pode haver alguém, ou mais de um, que tenham a boa intenção de cumprir essa tarefa. Vide o exemplo de Dr. Bezerra. Cumpriu enquanto era tarefa dele espiritual, não é? Então, além de político, Dr. Bezerra era um grande escritor também e foi jornalista. Trabalhou em jornais famosos. Vamos imaginar como é que seria bom, naquela época, comprar um jornal para nós agora, se a gente pudesse comprar, e ter uma mensagem dele lá. Assim como é encontrar as mensagens dele, que ele continua mandando através dos médios, né? Mensagens consoladoras, que nos inspiram esperança. Então, leiam muitas mensagens de Dr. Bezerra. Elas ajudam a reforçar em nós esse desejo de ser realmente espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma expressão de Kardec definindo o espírita. Acho que todos conhecem. Vamos lembrar? Considere-se espírito quem? Espírita quem? Todos aqueles, vamos ver se nós estamos no meio, todos aqueles que fazem um esforço muito grande para vencer as suas próprias tendências e inclinações. Nós não contamos para ninguém, mas nós sabemos, né, gente, sobre nossas tendências, que nós tentamos controlar. Graças a Deus estamos conseguindo um pouquinho controlar, não é? Vocês já ouviram pessoas dizerem que o pavio dela é curtinho, não é? E falam como se fosse um orgulho isso. Ou seja, descontrolam. Quando nós estamos descontrolados, a gente não age mais com a razão. É ou não é? Vai agir por impulso e depois se arrepende. Então, como um homem público, não houve nenhuma interferência, sendo médico, continua na clínica dele, atendendo aquela multidão. Ele quase não dormia, quase não tinha tempo para se alimentar. Mas aí alguns dizem que ele também deveria ser um pai e um esposo, um relapso. Mas não é essa a realidade. E nesta área dele, como pai e esposo, ele passou por duras provações. Uma delas, perdeu 4 filhos. Vamos trocar o verbo, que ninguém perde, né? Quem volta para o mundo espiritual não está perdido, tá? Mas para um pai ou uma mãe, que aqui tem um monte, quando o filho desencarna,
É uma saudade antecipada que tira a gente do sério. Mesmo nós espíritas, o sofrimento é intenso, não é? Imagina ter um pai amoroso como o Dr. Bezerra e de repente um filho desencarna. Tem uma prova maior que uma das filhas dele, Evangelina, que ele apelidou do Nhanhã. Imagina. A gente imagina ele acariciando um bebê, né? E cantando Nhanhã para ela. Aos 18 anos também, ela, que era a alegria dele, que havia uma afinidade espiritual muito intensa entre os dois, também desencarna. Quantas dificuldades. Certa vez também, a vida da família não era fácil. A esposa vê faltando tudo de manhã antes dele sair do trabalho. A despensa estava vazia. E ela pede a ele para fazer compras quando voltasse. Só que enquanto estava atendendo tantos necessitados, para um ele dava remédio, dinheiro para comprar um remédio, para outro para ajudar em alguma coisa. Em suma, o que ele tinha ganho dos que podiam pagar tinha acabado. Então ele vai para casa. Nós podemos imaginar um pai, um marido tão amoroso, como ele volta para casa. Chega lá, a esposa dele diz para ele: olha, a carroça de alimento que você mandou já chegou, para que tanta coisa? Então, alguém doou. Olha, a providência divina atuando. Podemos balançar a nossa fé? Com tanto exemplo que nós temos, não é? Então, como espírita, como foi o Dr. Bezerra? Nós podemos imaginar, e temos até certeza, de que ele vivia o Evangelho. Não pregava só o Evangelho, vivia com intensidade e firmeza todos os momentos da sua vida. A sua situação também, como espírita, desse ser iluminado, ajudou muito, porque ele participou da Federação Espírita Brasileira, que quem anda lá pela cidade, está lá o prédio até hoje, que ele subia e descia aquelas escadas, né? Ali, o papel dele para o movimento espírita no Brasil é ímpar, não há outro igual. O momento que havia divisões entre aqueles que administravam o espiritismo, ele, Dr. Bezerra, que era agregador, conciliador, ele promoveu a união. E além do mais, uma preocupação constante dele, que estimulou muitos para isso também, era para a divulgação das ideias espíritas, para que a gente pudesse ter cada vez mais casas como essa, abertas permanentemente para servir, para ajudar amorosamente, para ensinar, para divulgar as ideias de Cristo, as ideias de todos os espíritos do bem que participaram e ainda participam na tarefa não só da divulgação das ideias, mas da transformação interna, moral e espiritual nossa, espíritos. Olha, essa frase para definir o espírito
Bezerra de Menezes, como homem, diz Ramiro Gama, ele cumpriu sua missão. Amou tal como Cristo nos ensinou. É por esses motivos e muitos, muitos outros. Sempre que pensamos em Dr. Bezerra, nossas lembranças são envolvidas pela maior ternura e por imensa gratidão. Não é mesmo? Ele recebeu vários títulos. Bezerra, louco. Como trabalha tanto? Só um louco, não é? Mas olha, o título aí vem a calhar, porque é a loucura saudável daquele que ouve o coração. Foi chamado de santo, não gostava nada disso. Obediente a Jesus, seguidor de Jesus. Lembra quando Jesus disse: perfeito, só meu Pai. Olha a humildade. E olha, Jesus Cristo, o Espírito mais puro que todos nós na Terra já conheceu, aqui encarnado. É ou não é? Então, também recebeu o apelido de médico dos pobres, Kardec brasileiro, unificador dos espíritas, protetor da nação brasileira. Faz sentido, não faz? Anjo de carinho. Anjo de carinho, que título adequado, não é mesmo? E ainda diz o Ramiro, esse anjo de carinho possuía quando na terra e agora na espiritualidade flores no coração, isto é, gestos de gentileza, de solidariedade, amor sincero, muito sincero pelo próximo. Sorrindo, animava. Olhando, afagava com aqueles olhos que nós podemos ver, lindos, verdes, expressivos. Abraçando, curava. Falando, esclarecia e confortava. Preste atenção, falem com o Dr. Bezerra, através de suas preces sentidas, saídas do fundo do coração, que você vai sentir a presença, vai ouvi-lo, nem que seja com palavras ouvidas pelo ouvido, mas pelo coração. Sabia ser solidário, afável, bondoso, humilde, tolerante, abnegado, sincero e auxiliar do seu irmão a qualquer hora, quando necessário. É uma disponibilidade que nós ainda não temos, né? De atender a qualquer hora. Sabia ser solidário, sabia renunciar às glórias do mundo, sabia renunciar às glórias do mundo. Tinha orgulho naquele coração? Tem orgulho no coração dele? Nenhum. Conseguiu arrancar, então nós podemos também. Não é? Cada dia vão puxando essa graminha do orgulho, que a raiz vai amolecendo, até que a gente consiga arrancar de vez. Não importa quando, mas que o esforço seja permanente. Flores no coração. Felizes aqueles que a têm. Todos nós, irmãos, temos em nossos corações sementes do amor. Que aprendamos a cultivá-las. Que o nosso coração é a terra. Que precisamos adubar com os nossos bons sentimentos, com as nossas boas ações, para que essas sementes brotem, floresçam, para que possamos começar a ser como o Dr. Bezerra, alguém
que tem, nem que seja umazinha, florzinha no coração. Que Ele nos acompanhe sempre e que nós estejamos atentos a essa companhia, sempre, sempre, que assim seja.